está quase na hora. Da primeira vez que, né, a gente te recebeu, você estava aqui com a gente falando sobre estruturas de madeira e arquitetura contemporânea. E boa noite. Boa noite, tudo bem? É Carol. Oi, Camila, Tudo bem? Joia. Boa noite, Camila. Boa noite, Renata. Sabe que a Camila foi minha aluna? Ah, não acredito. Você jura? Gente do céu. Carol, você não tem... Como assim, Carol? Foi colega também, né, Camila, na pós-graduação lá, né? Ah, não acredito. Então, vocês podem falar um pouco mais sobre isso. Expliquem agora. Porque eu não sabia. A Camila, ela é caladinha. A Camila não fala nada, Camila. Eu sou caladinha. Mas eu fui aluna e colega dela. Da Ana Cláudia também, eu fui colega dela no mestrado, lá na construção civil. Olha isso, gente. Muito bom. Camila, nossa professora aqui, excelente professora, viu, Carol? Ela é braço direito. É, né? Aí é bom que os alunos ficam sabendo. Muito bom. Muito joia. E aí foi gravado e registrado aí, ó. Nossa, mãe. Responsabilidade. Professor Vitor também, eu vi que entrou aqui, não sei se ele pode falar. Professor Victor é na área de concreto, Carol. A professora Carol hoje não vai tratar desse assunto, mas ela é professora de estruturas, ela é arquiteta, né? Vou falar aqui do currículo dela, na verdade. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, gente? Tudo jóia. Gente, vou aproveitar já fazer a apresentação, né? Agradecendo a presença de todos nessa nossa última noite aqui, na semana de extensão do União Horizonte, segundo semestre de 2021, fechando brilhantemente, né, a nossa semana. Carolina Albuquerque de Moraes, é arquiteto e urbanista pela PUC Minas desde 2003, especialista em arquitetura e estruturas metálicas pelo Isabella Hendricks em 2005, mestra em engenharia civil pela UFOP em 2009 e é professora da Universidade de Itaúna, é professora no curso de arquitetura e urbanismo do IESLA e do Isabella Hendricks, onde também é coordenadora do grupo de pesquisa Sustentare. Atua profissionalmente com projetos e consultorias de arquitetura, design de interiores, mentoria de estruturas para arquitetos. A gente já teve a oportunidade de ouvir a experiência da Carol com estruturas metálicas aqui no semestre passado, uma palestra brilhante, inspiradora. E pedi para a Carol trazer os frutos mais recentes aí, na verdade, os frutos mais recentes de um trabalho de um bom tempo, né? Porque os bons frutos eles vêm aí, né, semeados e cuidados de muito tempo, que é do grupo Sustentare. Então, acredito que vamos ter um excelente evento, já agradecendo aí o União Horizonte essa oportunidade. Agradeço aos professores presentes, não sei, desculpe aí, eu vi, né, o professor Vitor, citei a professora Camila, não sei se nós temos algum outro professor aqui, mas que no final aí também a gente pode, né, conversar um pouco, compartilhar. Lembrando para os alunos aí da arquitetura e urbanismo, a gente vai ter apresentação de mesas redondas a partir das 9h45, nesta mesa. 8h45, né? 8h45, eu sempre falo 9, gente. 8h45, nesta mesma sala. E para os alunos da professora Carolina Albuquerque, somente para eles, eu vou deixar no chat um forms para que vocês possam preencher e receber depois o certificado de participação desta palestra, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Carol, vou passar a palavra para você agora. Joia. Renata, agradeço demais a lembrança, a confiança, né? Eu confesso que fiquei surpresa, exatamente porque eu já acabei de dar uma palestra aqui, né,
na última semana e fiquei muito, muito feliz e assim, espero, né, estar à altura aí, né, da discussão da semana. E aí, deixa eu compartilhar a tela. Tudo certo aí? Certinho. Beleza. Então, né, agradeço novamente aí a Renata pelo convite, ao Uni Horizonte, aos meus alunos, né, que estão, né, mudaram de sala hoje. Eu acho que eles vão gostar mais da palestra do que das aulas de teoria das estruturas Zoom. Espero. Vamos ver. Então, pessoal, o tema, né, da minha palestra de hoje é desafios da conversão de edifícios vazios em moradia, certo? E muita coisa do que eu vou apresentar é fruto de um trabalho conjunto do grupo de pesquisa sustentável, que eu vou apresentar daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho só do caminho, não do caminho todo, porque é muito longo, né? Mas o que me fez chegar nesse tema, né? E nesse projeto de pesquisa do grupo, né? Eu fiz mestrado na UFOP, na Engenharia Civil, na área de concentração e construções metálicas. E analisei 4 estudos de caso de intervenções metálicas em edificações pré-existentes. Então, é interessante, assim, porque muita gente me relaciona, né, muito com a questão das estruturas, né, mas na verdade, o campo de atuação do arquiteto em geral é bem generalista e o meu é bem variado, mas tem sempre um fio condutor ali por trás, né, que vai levando a uma escolha, a outra, né? Então, eu analisei edifícios existentes, a questão do patrimônio cultural que acabou aparecendo, né? Intervenções em estruturas metálicas, a questão do reforço estrutural, né? Várias delas, né, estavam em ruínas, né? Isso foi analisado. A interface entre o aço e as estruturas existentes, né? A maioria alvenaria estrutural, né? E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. A relação entre o antigo e o contemporâneo, né? Que, de acordo com as teorias do restauro, é uma questão que a gente tem que deixar clara, essa diferença. E a adaptabilidade e flexibilidade espacial, apesar de não ter sido um tema específico da dissertação de mestrado, sempre foi algo que me incomodou um pouco. Porque na hora que eu fui analisar esses edifícios, né, principalmente, por exemplo, a Casa Bandeirista, ela teve todas as suas paredes internas retiradas erroneamente, que era em alvenaria estrutural, e ela é uma edificação tombada que literalmente tombou. Né? As paredes, né, a fachada dela é toda tombadinha mesmo, assim, né? Então, foi feito um trabalho estrutural e de restauração incrível, né, para manter esse bem histórico, né, em pé, assim como várias outras situações. Então, isso tem muita relação com a questão do sistema construtivo e as possibilidades de alteração dos ambientes, né? E aí, depois do mestrado, eu fui dar aula, etc. E quando eu fui dar aula de Ateliê 6, que é um projeto de edifício vertical de uso misto,
eu tive contato com a abordagem Open Building, a partir de conversas e textos, né, que outros colegas, professores, passavam para os alunos, né? E depois disso comecei a utilizar esses conceitos em outras disciplinas de projeto. Na Isabela, na PUC, em outras instituições que eu fui dando aula ao longo do tempo. Né? O Open Building, gente, para quem não sabe, eu vou explicar isso mais para frente, mas é basicamente, a tradução é um pouco estranha, mas é arquitetura aberta, né? Uma arquitetura aberta a modificações, uma arquitetura adaptável, flexível, né? E aí, um tempo depois, né, de que eu comecei a dar essa disciplina de projeto, eu entrei num projeto de pesquisa, o grupo de pesquisa LabFlex, né, sob coordenação da professora Rosa Mônica Lamonier, que tinha acabado de defender a tese de doutorado sobre o tema Open Building. Ela ganhou prêmio, inclusive, né, foi muito bacana. E o projeto, né, que ela estava trabalhando se chamava Sistemas, Subsistemas e Componentes Construtivos Brasileiros aderentes à metodologia Open Building. Quer dizer, tinha tudo a ver, né, com a minha área de atuação, a principal, né, que é essa questão das estruturas e tal. E aí eu entrei no grupo e foi muito bacana, uma experiência riquíssima, né? E o grupo hoje ele está extinto, né? Pelo menos oficialmente. Mas no final da pesquisa, durante um semestre mais ou menos, a gente começou a estudar a metodologia Open Building aplicada a edificações vazias e subutilizadas. Né? Que posteriormente, né, com a saída da professora Rosa Mônica da instituição, eu tive a oportunidade de continuar, né, essa linha de pesquisa que estava assim, ainda no comecinho, né, e criei o grupo de pesquisa Sustentare, que tem inclusive alguns monitores que eram do LabFlex e continuam, né, aqui nesse grupo novo. Né? E aí, para explicar um pouquinho, né, do grupo e do porquê que eu escolhi esse tema, eu e os meus colegas, né, é que o termo sustentare do latim significa sustentar, apoiar, conservar, defender, né, que tem tudo a ver com vários temas e áreas de interesse, né, meu pessoal. Então, as linhas de investigação, né, atuais e futuras, né, que a gente pensa em trabalhar, é a questão da sustentabilidade e economia circular na produção do ambiente construído, né? Essa questão da utilização dos edifícios vazios tem muita relação com isso, não demolir, né, utilizar o que está existente, renovar, conservar, né, que é uma forma sustentável, né, também de atuar. A questão da arquitetura aberta, né, o Open Building e a teoria do suporte, que mais tarde, hoje ainda vou explicar um pouquinho. A questão da indissociabilidade entre arquitetura e estrutura, ensino de estruturas, intervenções em edificações pré-existentes, né, que a gente também, eu trabalhei no mestrado, estou trabalhando agora, em outro, né, com uma outra visão, outro aspecto, mas na questão da preservação do patrimônio cultural, o ensino e processo de projeto de arquitetura e urbanismo, e a relação entre projeto de arquitetura e urbanismo, tecnologia e construção. Esse é o grupo de pesquisa Sustentare, né? Que eu, né, sou coordenadora. O Rodrigo, ele é egresso de Isabela Hendrix, ele fez mestrado também nessa área do Open Building, e ele é pesquisador com a gente, né, pesquisador voluntário.
E os monitores, né? A Maria Fernanda, a Jéssica e o Israel, acredito que eles estejam aí, né? Não tenho certeza. E a gente está, né, trabalhando com essa questão da abordagem Open Building aplicada a edificações vazias. Ao longo das discussões e dos estudos, a gente acabou levando um pouco mais para essa questão da moradia, né, da conversão dessas edificações vazias em moradia, que é, né, o tema que eu vou tratar aqui hoje. Então, só para contar um pouco da historinha, né, e da linha condutora até aqui. Então, o que eu vou falar hoje, né, vou falar de muita coisa, né, vou fazer o possível aí para não ultrapassar o tempo, marcar aqui. Então, eu vou começar falando algumas questões sobre políticas habitacionais, a questão do mercado imobiliário e a legislação. Tudo, né, girando em torno aí dessa questão dos edifícios vazios, né, da vacância imobiliária e o trabalho que a gente pretende fazer. E a questão da adaptabilidade e flexibilidade social, né, que tem relação, né, direta com essa questão do Open Building, e que nós vamos, a ideia é a gente avaliar alguns edifícios vazios, avaliar a flexibilidade, a possibilidade de alteração e intervenção desses ambientes, né? Principalmente se forem edifícios que não são originalmente de uso residencial, né? Então, mais para frente eu falo disso com mais detalhes. Então, para começar, é importante falar. É engraçado que quando eu estava montando os slides, eu pensei, eu vou colocar políticas habitacionais versus mercado imobiliário. Eu falei, não. Não é versus, é mais. Porque as políticas habitacionais, apesar de que agora, né, o negócio complicou um pouco, mas as políticas habitacionais, elas estão intimamente ligadas com o mercado imobiliário, né? A gente vê uma prática, né, de um modelo de política pública de habitação baseado na promoção do mercado e do crédito habitacional para a aquisição da casa própria, né? Então, a questão do direito à moradia, ela se confunde bastante com a questão do consumo, né, da propriedade, da economia, né, que tem toda essa relação aí com o mercado imobiliário. Então, segundo a Ronick, né, no livro Guerra dos Lugares, ela fala que a casa, né, ela foi transformada, foi convertida em um ativo financeiro e que os cidadãos foram substituídos por consumidores, né? Então, o que a gente tem aqui no Brasil, ou tinha, de política habitacional, é muito diferente, né, do que ocorre em alguns países que não tem a questão da propriedade privada, né, como essência, né, e sim a possibilidade de uso, né, e não de posse, necessariamente. Então, essa questão da mercantilização da moradia, né, esse processo, né, que foi acontecendo, a gente viu que as políticas públicas, né, abandonaram os conceitos de moradia como um bem social e a cidade como um artefato público. As casas financiadas e o endividamento das famílias, né, é um problema muito sério, né? Muita gente né, perdendo, né, seus imóveis, ou muitas vezes, dependendo da situação financeira em que a pessoa se encontra, acaba passando para frente, né, vendendo e voltando a ficar sem casa. A segregação das cidades, né, enfim, a distinção de áreas de cidadãos por
né, raça, cor, identidade, possibilidade de consumo, e a periferização da população mais pobre, né, que é uma questão muito séria, porque nos centros urbanos a infraestrutura já está toda pronta, né? Inclusive essa questão da densidade, né, tem muita relação com isso. Né, em certa medida, a verticalização ela tem né, uma relação direta com o aproveitamento da infraestrutura localizada para o maior número de pessoas. Quando você joga as pessoas para longe, né, você acaba gastando muito mais, porque você tem que criar novas infraestruturas. E, em compensação, está cheio de edifício vazio no centro, que podia ser ocupado por essas pessoas, né? Mas, enfim, e várias outras questões, né? Infraestrutura é tudo, né? A questão do transporte, questão, inclusive, de uma diversidade de uso nos locais dos assentamentos. E tudo isso acaba contribuindo para o crescimento do déficit habitacional. Uma introdução, né, não vou me ficar muito nisso para a gente, né, não demorar muito. Outra questão muito importante que a gente tem que analisar e que agora, né, por causa da pandemia, isso veio mais à tona, é a relação direta entre moradia e saúde, né? Desde o início da urbanização, né, da criação de cidades, essa relação da moradia e da saúde tem uma relação direta, né? E hoje, com, enfim, a pandemia do coronavírus, a gente vê que, infelizmente, né, houve um crescimento do déficit habitacional e um crescimento da vacância imobiliária, que é a quantidade de edifícios vagos, né? E é impressionante, assim, como que realmente os edifícios comerciais e de serviços, né, eles estão muito vazios ou subutilizados. E o que nós vamos fazer né, com tanto edifício vazio, com tanta área, né? Porque muitas empresas estão chegando à conclusão que às vezes né, os empregados trabalhando de casa, ou pelo menos uma parte razoável trabalhando em casa, pode ser interessante, né? E aí, né, entra essa pergunta, o que a gente pode fazer, porque foi um momento de inflexão de várias questões, né? As próprias pessoas dentro de casa começaram a trabalhar e conviver, e começaram a descobrir, né, as deficiências da própria casa e as rigidez da própria casa, né? Às vezes a necessidade de alterar alguns ambientes para poder acomodar o home office, e muitas vezes não é possível, né? Então, eu tenho uma conhecida que, por causa do home office, ela está alugando o apartamento dela e alugando um apartamento um pouco maior para poder caber, né, nessa nova situação. E aí, para falar da vacância imobiliária, né, que é a relação entre todos os espaços edificados vazios e o total de espaços edificados em uma determinada área, né? Então, são imóveis abandonados ou simplesmente fechados ou vagos, né? Tem também, né, que influencia bastante a vacância imobiliária, que é a especulação imobiliária, essa questão da moradia ou do imóvel, né, como ativo financeiro. Tem muita gente que deixa, né, um imóvel vazio por uma questão de rendimento, né, de valorização, talvez, e
lógico, né, os que têm dinheiro demais nem estão ligando para isso. E outra questão interessante da gente observar, e que tem a ver com o projeto de pesquisa também, é que a obsolescência é bastante utilizada como justificativa para vacância imobiliária, né? E muitas vezes isso não é real, né? Então, a vacância imobiliária ela não está diretamente relacionada à obsolescência funcional das edificações. Né? O objetivo geral do nosso projeto de pesquisa é exatamente confrontar essa questão. E o mercado imobiliário ele não se interessa em requalificar edifícios considerados obsoletos, né? Então, tem muitos edifícios considerados obsoletos, mas que, na verdade, poderia ser feito, sim, né, uma renovação desses edifícios, inclusive de modernização desses edifícios, para utilização. E tem vários benefícios né, por fazer isso. Então, a gente está tentando entender por que isso não acontece, né? O mapeamento dos edifícios vazios em BH, enfim, né, no Brasil, normalmente a vacância é mensurada pelo IBGE e por empresas privadas, né? E, em alguns casos, é a relação de imóveis notificados. E na pesquisa da Ada Pena, né, McMurtry, ela é mensurada a partir da verificação de contas de luz fornecidas pela CEMIG. A Ada, ela fez uma apresentação para a gente no semestre passado e foi muito bacana, porque ela mapeou, né, em Belo Horizonte, ela teve uma sacada muito inteligente. Né? Como que a gente faz para realmente verificar quais imóveis estão vazios, né? Aí, se não está tendo consumo de luz, isso já pode ser um grande indício, né? Então, ela, né, apresentou aqui 2 mapas, né? O primeiro, os 2 mapeiam vacância imobiliária, todas essas manchas laranjas do lado de cá e vermelhas do lado de cá são edifícios ou lotes vagos na cidade, né? Sendo que o laranja são pessoas que não cancelaram o contrato com a CEMIG. E o vermelho são os contratos inativos, né, dos proprietários que cancelaram o fornecimento de luz mesmo. A partir dessa análise dela, ela chegou a identificar, fez um recorte no hipercentro de Belo Horizonte, né, e identificou alguns edifícios vazios, o que, para a nossa pesquisa, vai ajudar demais, né? Porque a ideia é, num próximo momento, a gente avaliar a flexibilidade e adaptabilidade de alguns edifícios, né? Principalmente pensando na conversão desses edifícios em moradia ou, enfim, até em outros usos, né? E aqui um parênteses, né? Para a gente pensar, né? Uma sugestão para a gente refletir aí. O que é legal e o que é ilegal, né? As edificações vazias, elas são ilegais. Claro que, né? Se eu tenho 1 ano que eu deixei meu imóvel vazio, não. Mas o caso é que tem muitas edificações vazias em Belo Horizonte, principalmente no centro, que tem mais de 20 anos que estão vazias. E muitas delas se degradando cada vez mais. E o pior de tudo não. E também muito importante e triste, muitas são bens tombados, né? Ou inventariados, né? Ou que seja de uma relevância histórico-cultural. Então, as edificações vazias, a partir, né, de um determinado tempo, elas não cumprem a função social da propriedade, né? Que tem muita relação com a questão do uso da infraestrutura também, não apenas por questão
social, né? Mas a infraestrutura da cidade, água, esgoto, luz, coleta de lixo e etc., né? Isso tudo custa muito dinheiro, né? E quando você tem imóveis vazios, você não está utilizando essa infraestrutura existente. Então, você está desperdiçando dinheiro público. E dinheiro público é dinheiro nosso, né? Então, aí tem o exemplo de Nova York, né? Que é uma cidade, né? Ninguém tem dúvidas que é uma cidade capitalista, que desapropria imóveis que estão vazios há mais de 5 anos para dar lugar à habitação social. Quer dizer, né? A gente... Tanta coisa, né, gente, podia ser feita para melhorar, não resolver, mas melhorar, né, essa situação. E aí um parênteses, né, relativo às ocupações, né, que eu não vou focar nisso, mas é uma provocação. As ocupações, né, elas buscam edifícios que realmente estão vazios há muito tempo, né? Elas são consideradas ilegais, pois ferem a questão da propriedade privada, né? Então, é muito raro, né, você ver um juiz que vai né, realmente desapropriar aquele imóvel e possibilitar a utilização, né, pelos ocupantes. Isso foi só um parênteses aí para a gente, né, não deixar de falar de coisas importantes. Então, a conversão de edifícios vazios em moradia, né, ela tem várias questões aí muito importantes e várias vantagens. É uma alternativa sustentável, né? Então, ao invés de você demolir os edifícios, você intervir, renovar e utilizar, né, você está né, agindo de forma sustentável, sem desperdiçar recursos naturais, né? Imagina que tudo que está aqui, né, em volta da gente, a maioria são recursos não renováveis, né? E aí você vai simplesmente jogar tudo no lixo para construir uma coisa nova, que de repente não é tão boa assim, que daqui 20 anos vai ser demolida. E essa renovação constante, isso, dentre várias outras questões, está custando, né, aí a nossa a sustentabilidade do nosso planeta, né? Tem a questão do menor custo. Quando você renova um edifício existente, você tem uma economia que gera em torno de 25% a 40% do que se você fosse construir um edifício do zero, né? Então, imagina, para demolir também tem gasto, né? Então, fica aí a interrogação. Por que esse mercado imobiliário não aposta nisso? Tem a questão do aproveitamento da infraestrutura urbana existente, né? Pode contribuir para a redução da vacância e do déficit habitacional. E você tem a possibilidade de flexibilização da construção, né? Não apenas do espaço, mas uma flexibilização de uso, inclusive. Então, essa tabela é de vantagens e desvantagens do retrofit de forma geral. Quem fez esse trabalho foi a Maura Kupidlovski, que foi uma das palestrantes de um evento que o meu grupo, né, o Grupo Sustentare, promoveu há pouco tempo. Depois, inclusive, vou passar para vocês o YouTube, para vocês assistirem as palestras que foram muito bacanas. E ela acabou de defender a dissertação de mestrado dela sobre retrofit, né? E a questão é que, realmente, a utilização de edificações existentes, né? E sua renovação, ela só tem vantagens, né? Mas ela levantou algumas desvantagens em relação à
ao mercado imobiliário, aos construtores. E o que eu vou reforçar, né, aqui para a gente também ser mais objetivo, é que há duas grandes desvantagens. É a adequação às exigências legais, que tem impasse em legislações de épocas diferentes, né? E a ausência de legislações específicas para o retrofit, né? Tem uma lei que está engavetada e que não vai para frente. O que isso implica? Vou dar um exemplo bem rápido. Se você tem um edifício de escritório que está vazio, né? Você tem por exemplo, né, se você for converter em moradia, você tem uma questão na lei de Belo Horizonte que é a exigência que você tenha iluminação e ventilação nos banheiros, né, em áreas molhadas, de forma geral. E aí você não, né, em muitos casos, você não consegue, porque em alguns edifícios de escritório que não tem essa necessidade de ventilação e iluminação de áreas molhadas, banheiros, etc., você tem essas instalações prediais, muitas vezes na parte mais interna do edifício, longe das aberturas, né? Então, são questões que exigem uma legislação específica para esse tipo de intervenção, né? Além de outras questões, né? Dificuldades jurídicas na aquisição dos imóveis, né? Enfim, né? E algumas outras dificuldades que, né, foram colocadas por construtores, etc., que são um pouco questionáveis. Mas vamos lá. Aqui eu vou mostrar né, um projeto. Esse edifício, ele seria demolido, seriam mais de 100 apartamentos jogados no lixo, né? 100 apartamentos, toda uma estrutura, concreto, alvenaria, vidro, né? De novo, sistemas construtivos não renováveis. E aí o escritório de arquitetura Lacaton e Vassal, eles ganharam um Pritzker, né, há pouco tempo, fizeram um projeto de intervenção, de ampliação desses apartamentos, né, com uma estrutura industrializada, né, nas fachadas, ampliando esses apartamentos, né. Então, todas essas áreas azuis aqui, ó, foram acréscimos de áreas dos apartamentos e além de uma renovação, né, interna, não só dos apartamentos, mas das áreas comuns, né? Um escritório que vale muito a pena, né? Quem não conhece ainda, dá uma pesquisada. E eles têm muitos edifícios novos, né? Que não são intervenções em edificações vazias, que contemplam essa questão da flexibilidade e adaptabilidade também, né? Esse é o edifício visto de fora, como que ele ficou, né? E aqui algumas imagens, né? O tipo de intervenção que eles fizeram não apenas nesse, mas em outros. Está dando um ruído. Será que alguém está lá? Esse daqui eu não consigo ver aqui, se tem alguém com o microfone, não. Você está ouvindo o ruído também, né? Gente, eu peço que... Eu vou fechar o meu, né, também. Mas eu peço que todo mundo deixe aí o seu microfone fechado. Vamos ver. Nem porque eu realmente achei assim, às vezes tem alguém querendo falar comigo, às vezes tem algum problema, não está aparecendo imagem. Algumas imagens, né, de intervenções, eles fizeram esse tipo de intervenção bem parecida em outros edifícios. Olha só a diferença. Então, eles removem parte da fachada, abrem isso, e além disso, além dessa abertura, né, criam aí varandas, né, que eles chamam de áreas de veraneio. Né?
Enfim, vários outros projetos muito bacanas, né? Devido ao tempo, eu não coloquei tanto no sentido assim, prazer. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o Open Building, né? Que é a abordagem Open Building, né? Que eu estou falando aí desde o início. A gente vai utilizar essa abordagem para analisar, né, a flexibilidade e adaptabilidade de alguns edifícios vazios de Belo Horizonte. Aqueles levantados naquele estudo, né, da Ada Pena. Vamos, né, escolher alguns, a gente pode dar uma outra palestra posteriormente, hein, Renata? Que o trabalho ainda está em desenvolvimento. Mas explicando um pouquinho mais sobre, né, o termo Open Building, né, ele pode ser entendido como uma teoria ou uma metodologia. Ele também pode ser entendido como a rede atual de pesquisadores, né, empenhados no estudo e desenvolvimento dessa abordagem. Né? Então, tem a rede Open Building e edifícios produzidos a partir dessa abordagem. Então, você pode chamar um projeto tal de um projeto Open Building, por exemplo. Né? E tem a teoria dos suportes, né, do Abraken, que foi assim, um precursor, né, dessa abordagem. É claro que muito antes, né, Le Corbusier com a estrutura dominó, Rietveld, ou, né, o Mies, vários outros arquitetos já se preocupavam com essa questão de flexibilidade, possibilidades de adaptação. E é importante que a gente, né, mencionar que não é só que nós estamos falando de edifícios vazios e sua conversão em moradia, então uma coisa assim mais radical, talvez. Mas imagina que um arquiteto, né, que às vezes é contratado por uma família para fazer uma residência, né, essas pessoas, essa família, ela tem liberdade total para fazer o ambiente do jeito que ela quiser. Mas se esse projeto não permitir alterações, né, essa família vende essa casa e vem uma outra família com outras demandas e quer alterar esse espaço. Ou não, ou mesmo essa mesma família que contratou o arquiteto para fazer a casa daquele jeito para suprir aquelas demandas, ao longo do tempo as demandas mudam. Olha só agora na pandemia, a quantidade de gente que voltou para a casa dos pais, né? Ou porque perdeu o emprego, ou porque está com alguma dificuldade, famílias coabitando, né? Enfim. E, além disso, questões básicas de tecnologia, né? Como que eram as casas na época que não tinha televisão ou rádio, né? E agora que o computador está predominando em relação à televisão, os espaços eles vão mudando dependendo, né, de como que isso vai acontecendo. A quantidade de vaga de garagem, e, enfim, uma série de questões, né, que podem ir alterando ao longo da vida útil daquele edifício, né? Seja com as mesmas pessoas ali dentro ou não. A teoria dos suportes de recheio, tem algumas palavras, algumas expressões do Open Building que a tradução para o português é muito ruim. Mas, basicamente, o suporte, ele não necessariamente é apenas o que suporta o edifício, a estrutura, mas ele é tudo que é fixo. Né? Então, se você tem uma fachada que você não pode alterar, ela é considerada suporte. Né? E o recheio é tudo que tem uma facilidade maior de ser alterado. O que é mais flexível dentro de uma residência, por exemplo? O mobiliário, né?
Eu dou aula para design de interiores também. E é muito interessante perceber a tendência, né, de se fazer um mobiliário fixo e específico para aquele local e não pensar que, de repente, amanhã eu quero mudar de apartamento ou simplesmente as demandas ali mudaram e eu quero utilizar aquele móvel que estava no quarto no escritório, ou uma mesa que era de jantar que vira mesa de trabalho, enfim, né? E aí, enfim, painéis, né, que possibilitam a alteração mais fácil, né, da configuração espacial, forro, enfim, né, esquadrias, né? Então, tudo pode ser, né? Tudo tem um nível de flexibilidade, digamos assim, né? Então, você pensa que uma parede de alvenaria estrutural, ela não é flexível. Mas se a pessoa quiser muito tirar, tem possibilidade. Ela pode reestruturar aquilo ali, com uma estrutura metálica, por exemplo, né? Mas isso vai custar muito mais, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem o drywall, que já é um pouco mais simples. Isso aqui é um painéis, outros tipos de painéis que permitem, né, uma alteração bem maior. E aí, para a gente diferenciar, né, alguns conceitos importantes aí, que foram, inclusive, estudados pelo Rodrigo, que é um dos integrantes do grupo, né, que ele fez o mestrado nesse tema, e ele percebeu que vários autores têm conceituam a flexibilidade e adaptabilidade de formas muito diferentes, né? Então, o consenso, né, os conceitos, né, que a gente considera que tem, né, que são mais dentro do que a gente estuda e acredita, é que a flexibilidade é a capacidade do edifício de se transformar ao longo do tempo, conformando, de repente, arranjos espaciais, né? Então, essa possibilidade realmente de intervir e modificar o ambiente, né? E já a adaptabilidade é a capacidade do edifício intervir a diferentes usos sociais, né? Então, são coisas diferentes, né? Você pode ter um edifício que, sem derrubar parede nenhuma, ele pode mudar de uso e, né, dependendo da forma como ele foi construído e projetado, ele se adapta a usos diferentes, né? E alguns pontos principais do Open Building, né, que a gente tem que avaliar. Essa imagem é interessante, né, porque é como se a unidade fosse uma gaveta, né, de uma cômoda. O termo cômodo, ele vem exatamente disso, né, de cômoda. E aí uma família, né, tendo a possibilidade de organizar o seu recheio dentro de um suporte que dá possibilidade para essa organização, né? Então, né, questões muito importantes de se avaliar e fazem parte da abordagem Open Building. Níveis distintos de intervenção. Você tem em qual aspecto você tem a possibilidade de intervir. Eu, por exemplo, aqui no prédio que eu moro, eu posso mudar o que eu quiser aqui dentro do meu apartamento. Mas se eu quiser aumentar a janela do meu quarto, por exemplo, eu não posso. Aí já é um nível de decisão do condomínio, né? E aí, na construção do edifício, tem um nível de decisão que já é de outros agentes, né? Do construtor, tem questão da legislação, etc. Então, são níveis de
níveis distintos de intervenção, né? Eu, numa casa de uma família, né, a pessoa tem, às vezes, o poder de decisão sobre o seu quarto, né? Então, são essa questão dos níveis. A participação dos moradores nos processos de decisão, né? E aí a gente também tem níveis diferentes disso, a participação do morador no processo de decisão antes de ser construído ou depois de ser construído. Seria bom se fossem as duas coisas, né? O projeto é um processo com múltiplos agentes, né, de diferentes áreas. E isso é uma questão importante, tem essa questão, né, do mercado imobiliário, as políticas habitacionais, e que, no final das contas, a gente não tem tanto poder de decisão assim, sobre os espaços que a gente está, né, que a gente vai usar. Existe uma padronização, né, aquela história de projetos, às vezes a construtora, o empreendedor, tem projetos que às vezes muda a fachada, mas a planta é a mesma, independente de orientação solar ou não, né? E a gente acaba consumindo, né, esses espaços porque não tem outras opções e muitas vezes se acostumando a isso, né? Outra questão importante, a compatibilidade e independência entre os sistemas e componentes, evitando perturbações decorrentes de alteração, né? Então, vou dar de novo o exemplo da alvenaria estrutural, né? Se você demolir uma alvenaria estrutural, você está perturbando, né? Você está gerando uma perturbação em outras camadas, né? E acaba tendo que fazer uma intervenção muito maior, né? Já, por exemplo, uma estrutura metálica, com uma estrutura metálica com ligações soldadas, você já tem uma possibilidade de desconexão disso ruim, né? Então, tem uma das coisas que eu comento lá na minha dissertação de mestrado, é que você tem que ter uma possibilidade de desfazer aquela intervenção num edifício sólido, por exemplo. Mas se você tem uma estrutura metálica que todo mundo fala, a estrutura metálica é uma ótima opção para intervenção em patrimônio, porque é mais leve, é fácil de desmontar e tal. Mas se for soldada, o negócio complica, né? Já se for com ligações parafusadas, isso já fica menos dificultador e perturba menos as outras, né, as outras camadas. O reconhecimento, estudo e compreensão das transformações constantes do ambiente construído. Então, aquela história que eu falei, é normal mudar, né? E às vezes para o arquiteto é difícil, né, pensar que as pessoas estão mudando o meu projeto, né? É uma necessidade de controle, né, sobre aquilo, mas quem mora lá é que é realmente o dono, né, daquilo. Tem que ter liberdade para alterar e intervir, né? E as transformações, como eu falei, as demandas mudam, né? Seja dentro de uma mesma família, ou seja, né, demandas sociais, enfim, de diversos níveis. E a questão do ambiente como produto de um contínuo e interminável processo projetual, né? Acaba misturando um pouco com o que eu acabei de falar. É interminável mesmo, né? E aí, esse gráfico ele é muito, muito interessante, porque ele mostra para a gente, de uma forma bem didática, né, a questão das necessidades
de cada família. Então, imagina que você está fazendo um projeto de um edifício residencial, habitação coletiva, né? E aí você vai ter famílias de 2 pessoas, um casal sem filhos, você vai ter uma família com 5, 6 pessoas, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, né, o branco aqui, ó, né, é o que é entregue, né? E às vezes a família, ela precisa de mais área, né? Ou às vezes uma outra família não precisa daquilo tudo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha num apartamento de 3 quartos, né? Ela possivelmente não vai precisar dos 3 quartos. Mas na hora que a gente vai pesquisar apartamento para comprar ou alugar, né? A gente vê essa repetição, 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos, e né, pode ter famílias que podem precisar de mais e famílias que podem precisar de menos que isso, né? E aí, né, na abordagem Open Building, né, é fornecido um suporte de alta qualidade, não totalmente completo, né, porque a pessoa vai colocar o seu recheio, né, e aí cada um vai colocar o seu recheio de acordo com a demanda individual daquela família, né. Apesar de não ser um Open Building, né, esse projeto do Alejandro Aravena, e dentre outros, né, o incremental e tal, ele deixa uma estrutura de suporte de boa qualidade, mas deixa um espaço vazio para expansão. E cada um vai expandir de acordo com a sua necessidade. Então, você vai ver algumas residências que expandiram ao máximo e outras não, estão usando aquele espaço vazio, né, de outra forma, né? Outra coisa importante pra gente, né, que a gente tem que falar quando a gente pensa em Open Building são as camadas, né? Então, a gente tem primeiro a camada terreno, a estrutura, o invólucro, que aqui eles consideram o invólucro como sendo as fachadas e a cobertura. No Brasil, a gente tem um raciocínio mais separado disso, né? Mas o Open Building, principalmente, né, por ter sido mais difundido na Holanda, né, que tem essa coisa da cobertura meio misturada com a fachada, eles, né, pensam como um invólucro inteiro. As instalações prediais, né, são uma outra camada. A organização espacial, que aí entra as paredes, teto, forro, piso elevado, e os objetos, que é basicamente o mobiliário. E aí é interessante a gente perceber, né, que elas acabam se relacionando muito. Mas o ideal, né, uma das questões interessantes do Open Building é pensar nessas camadas de forma para que seja fácil a desconexão, para que aquela questão da perturbação, né, de uma camada na outra seja menor, né? Então, um exemplo, na maioria, né, das residências e, né, enfim, edifícios, né, que a gente vê aqui no Brasil, as instalações prediais estão dentro da parede. E aí, se você precisa arrumar uma instalação, tem um vazamento, qualquer coisa, você tem que quebrar a parede para arrumar aquilo, fechar de novo, ir no como é que chama? Aquela loja que tem os azulejos antigos, para achar um azulejo igual, e nunca é igual. Aí você começa, né, numa bola de neve de demolição, lixo, desperdício, e etc. Isso
essa questão da perturbação, entende? Né? Agora, se você tem um shaft, de repente, né, e um sistema construtivo industrializado que possibilite essa manutenção e essa alteração, né, dessas instalações de forma mais fácil, sem perturbar a outra camada, por exemplo, que é a organização espacial, né, as paredes, etc. Né? Certo? Se tiverem algumas dúvidas, deixa eu ver se eu está tudo, terminar. Teve um outro palestrante, né, desse evento que a gente organizou, que fez um projeto de TCC sobre o Open Building e esquematizou algumas estratégias projetuais de forma muito didática, né? Então, assim, construir um pouco, né, um volume menor do que o permitido pela legislação, para você permitir uma expansão, uma configuração regular da estrutura, modulação, né, grandes vãos estruturais, né, fachadas com painéis pré-fabricados, enfim, são várias questões aqui, e por causa do tempo eu não vou ler tudo, não. E, ao mesmo tempo, a produção habitacional tradicional, né, tem algumas questões que se chama de estratégias geradoras de rigidez, né, que é, né, uma tipologia fixa das edificações, configuração irregular da estrutura, vãos pequenos, paredes divisórias internas estruturais, né, que não permitem essa alteração, dentre outras questões. Então, aqui eu vou mostrar um projeto, né, muito interessante, que é o Mont-le-Villers, que é um projeto muito interessante, porque você vê que as fachadas, elas têm um padrão, né? Elas são, enfim, montáveis e desmontáveis, e elas permitem uma alteração para cada morador. Então, imagina se você tem um espaço que internamente ele é flexível, mas na fachada você tem as esquadrias rígidas. O que significa? Eu tenho uma janela de banheiro 60 por 60, uma janela veneziana que é de quarto, uma janela né, mais comum que é de sala. Se você for pensar, todas as outras estratégias projetuais que você usou para liberar aquele espaço interno, acaba se perdendo um pouco por causa da fachada, né? Se você tem uma janela de banheiro, dificilmente você vai colocar um quarto ali, você não consegue nem a iluminação, né, necessária. Então, é uma coisa interessante. Aqui são as plantas, né? Eu ampliei elas para a gente ver. A planta suporte antes do parcelamento das unidades habitacionais, né? Então, você vê que tem algumas paredes estruturais, tem esses furos menores que são para as instalações prediais, tem os outros furos que são para permitir colocação de escadas, por exemplo, né? Na outra planta, a gente já tem a divisão entre as unidades, então, de novo, aquela coisa do suporte recheio. E aqui a gente já tem a planta, né? Com o recheio e as divisões internas e definição de onde vão ser as instalações, né, os cômodos, etc. Outro projeto também bem interessante, que tem também na fachada, um pouco menos que a outra, mas você tem uma possibilidade, né, de alteração da posição de onde você quer abrir a janela e onde você quer deixar fixo, por exemplo. E também tem, né, essa questão das paredes fontanel, que, né, tem essa questão das faixas, né, com uma área um pouco mais ampliada para permitir, e a posição dos shafts, né, que pode... que tem também que ser muito bem estudado, né, para possibilitar, a partir deste ponto, você pode colocar, né, as instalações, as áreas molhadas ali ao redor daquele espaço.
Um edifício como esse no Brasil, em Belo Horizonte, por exemplo, já seria um pouquinho mais complicado por causa daquela questão das janelas que eu comentei, né? E aí, nossa, já está quase na hora. A ferramenta LabFlex, que a gente, né, organizou naquele grupo de pesquisa, né, com a professora Rosa Mônica, a gente elaborou uma ferramenta de avaliação de flexibilidade dos elementos e componentes construtivos dentro dessas camadas aqui: estrutura, cobertura, fachada, instalações e fechamentos internos, né? E aqui, né, nesse degradê, ó, a questão do suporte e recheio. Então, quanto mais para a esquerda, mais suporte. Quanto mais para a direita, mais a possibilidade, maior a possibilidade de alteração, ou seja, recheio. Então, a gente utilizou, né, alguns parâmetros para essa avaliação dos componentes, alguns que têm relação direta com a flexibilidade e outros menos. Custo médio, vida útil, né, vão máximo, tipo de conexão. Então, a gente dá notas, o construtor, o morador, o arquiteto, enfim, ele pode colocar um peso, né, para cada parâmetro desse. O que é mais importante? O custo médio ou a possibilidade de reaproveitamento, por exemplo, né? E a gente fez algumas análises, algumas avaliações de alguns componentes construtivos brasileiros, né? Então, eu fiz um zoom aqui, só para a gente ver alguns exemplos de laje, né? Então, uma laje de concreto pré-moldado, ela tem uma nota 26. Uma laje steel deck já tem uma nota 21, né? Então, a gente tem que ver, né, a nota de cada um desses parâmetros e depois, no final, a gente consegue avaliar qual componente é mais flexível e depois, no geral, da edificação do projeto todo, né? Então, algo a se acrescentar aquelas estratégias projetuais, né? Então, os próximos passos da pesquisa, como eu já comentei, né, é analisar o potencial de transformação e adequação de edificações vazias com o emprego da abordagem Open Building, utilizando esses métodos que eu acabei de falar, né? Serão sugeridas estratégias projetuais que ampliem as possibilidades de ocupação de edificações vazias. Então, como utilizar essas estratégias especificamente para edificações existentes, né? E aí eu deixo duas perguntas para a gente refletir. Será que ainda precisamos construir? Não tem muito edifício vazio ou subutilizado que daria para a gente utilizar, né? A gente não estaria sem trabalho, né? A gente só teria trabalho de outra forma. E outra, qual é o papel das escolas de arquitetura e urbanismo nessa engrenagem toda, né? E é isso, agradeço. Estão aqui os meus contatos. O YouTube tem as palestras, né, que eu falei do evento que a gente organizou. Sustentar e grupo de pesquisa, Instagram, e-mail, enfim. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês de forma bem, né, rápida, apesar de que não foi tão rápido, não, que eu ultrapassei meu tempo, né, Renata? Desculpa. Olha, muito obrigada, Carol. Eu estou aqui controlando o tempo, mas eu me envolvi tanto no conteúdo que eu também, gente, o tempo aqui. E parabenizar, né, agradecer a tua disponibilidade, parabenizar você, né, pessoal que está aí no grupo, também, que eu sei que é uma construção em equipe, né? E muito bom, né? Eu te acompanhei no inicinho lá com a Rosa Mônica, então muito bacana trazer essas né, contribuições, excelente. E aí a professora Ana, que até abriu aí, né, ela foi no ponto daquela questão das escolas de arquitetura.
E depois eu tenho uma outra, né, questão, acho que a gente delonga um pouquinho aqui, não vai nos atrapalhar nas próximas, no segundo tempo, não. Ana Maria fala, sinto que o Open Building é um sistema conceito que veio para ficar. Como você acha que deveríamos ensinar projeto absorvendo as bases do Open Building? Ou seja, como assinar arquitetura aberta, livre? É possível conquistar uma certa abertura em edifícios concebidos de maneira convencional? Sim. Ô, Ana, obrigada pela pergunta. Parabéns, Carol. Parabéns. Obrigada. Só te comentar uma coisa, porque eu orientei um grupo sobre o Open Building, e aí eu tô com vergonha perto de você. Tô com vergonha. Desculpa, meu grupo. Eu tinha que ter escolhido alguém mais assim, bambambam. Eu tô engatinhando no assunto ainda, você não imagina. Eu chego lá. Tô encantada. Mas me conta. É o seguinte, eu acredito de verdade, que eu sou professora de estruturas também, né? Tem que ter como é que fala a palavra, gente? Tem que ter uma comunicação, né, entre as disciplinas. Porque essa questão do entendimento das camadas construtivas e a utilização né, as estratégias, elas estão todas baseadas, né, em saber organizar essas camadas. Então, um arquiteto, na hora que ele vai projetar e pensar, né, numa arquitetura aberta, ele tem que entender a questão estrutural, ele tem que entender e aplicar, né, a questão das instalações prediais, entender como que isso possibilita, né, por exemplo, a questão de um pé direito mais alto, né, que pode possibilitar uma alteração, inclusive, de instalações em forro, em piso elevado, um conhecimento maior dos sistemas construtivos e da tecnologia e saber aplicar isso, né? Então, é a junção de teoria e prática, né? E porque o que acontece em algumas escolas, né, na maioria, inclusive, é que o professor de estrutura fica afastado do projeto. Ele dá aula de estrutura, eu falando com propriedade. Eu dou aula de estruturas e os alunos gostam das aulas e entendem o comportamento da estrutura. Na hora que ele vai aplicar no projeto, é outra história, né? Então, como fazer essa conexão entre as disciplinas, né? Será que não é o caso de fazer uma integração entre as disciplinas, trabalhos em comum, conversa entre os professores de estruturas, de instalações, mas, ao mesmo tempo, isso, do ponto de vista prático, é complexo, né? A Renata, que é coordenadora, sabe. Organizar isso tudo não é simples, né? Então, eu tento de algumas formas. Na disciplina de estruturas metálicas e madeiras, por exemplo, eu faço um trabalho integrado com a disciplina de projeto, que tem outros professores, que é um projeto de intervenção em patrimônio, né? Então, eu conversei com os professores, a gente combinou que o projeto vai ser de estrutura metálica ou madeira, e aí eu faço um projeto, um trabalho valendo bastante ponto na minha disciplina e oriento a estrutura na minha disciplina. Ainda não é a melhor opção. O que seria o ideal? Né? Uma disciplina de projeto e teoria de estrutura junto, como acontece em algumas escolas, que tem uma disciplina de projeto de estruturas metálicas, projeto de concreto armado, projeto de
que tem outros projetos, é claro, que não estão vinculados ao sistema estrutural ou construtivo, lógico, mas esse sim que é uma forma de você meio que não deixar de tratar o assunto, sabe? Porque mesmo fazendo essa integração com o trabalho, quando é professor diferente, às vezes não dá certo, principalmente quando a carga horária da disciplina de estruturas é pequeniníssima. Né? Então, e aí desde a questão da grade curricular, né, os arquitetos, enfim, eles terem uma consciência, um aprendizado maior nessa questão dos sistemas construtivos, né, e instalações prediais, estruturas, porque sabendo essas questões, ele consegue aplicar isso num projeto de arquitetura, né? Mas também entender de estruturas e instalações não quer dizer que a pessoa vai fazer um projeto flexível. Tem que unir as duas coisas, né? É um exercício, né? É um conceito, eu acho que, inclusive, né, eu acho que é uma forma de olhar a arquitetura de um modo diferente, né? E de ensinar arquitetura também de uma forma diferente. Bem interessante isso, hein, gente? Olha, isso aí fica, inclusive, para os nossos futuros arquitetos, que vão ser os professores que vão fazer isso. Pois é, olha só. Aqui a gente está discutindo, vocês vão aplicar. Eu queria comentar com a Renata, porque eu mandei em off para ela ontem, que a qualidade dos trabalhos dos nossos alunos está muito boa. Eu estou muito, muito feliz com isso. Mas eu queria comentar com você também, Carol, agora falando sério, né? É claro que eu tive que estudar vários aspectos do Open Building para orientar, né? E surgiram algumas questões que eu achei muito interessantes com esse grupo que eu orientei, que é uma outra interdisciplinariedade, que é o poder aquisitivo do cliente. Porque se você também faz se você coloca para o aluno, e o aluno sai da faculdade com aquela ideia de que absolutamente tudo é possível, e eu achei muito rico, porque isso já surgiu no grupo, entendeu? Essa discussão já surgiu no grupo. Então, se a gente faz uma arquitetura flexível, né, aberta, que eu acho que essa palavra não alcança, você foi muito feliz quando você disse, a tradução não alcança, né, porque o Open Building está longe de ser uma arquitetura aberta, né, uma construção aberta. Mas talvez uma construção flexível, sustentável, sei lá que palavra que eu daria. Mas aí você barra também com a questão, por que eu vou fazer um pé direito maior se eu posso fazer um pé direito menor e economizar isso? Você entendeu? E isso é uma das questões mais complicadas mesmo, porque essa questão mesmo de tentar construir espaços maiores para ter essa margem, né, de alteração, uma coisa, né, básica, construir menos do que a legislação permite para possibilitar o acréscimo, o mercado imobiliário simplesmente vai rir na sua cara, né? E a questão dos sistemas construtivos tem sim como você fazer. Tem alguns exemplos, inclusive, usando alvenaria estrutural de uma forma que possibilite a flexibilidade. A questão é você saber qual a alvenaria você pode demolir ou pode retirar, mas deixar a possibilidade de algumas que não sejam estruturais e não fazer tudo estrutural. E aí tem, né, uma série de estratégias para pensar isso. Para a gente pensar uma arquitetura flexível, o ideal é que a gente faça
vários layouts, várias opções de layout para a gente realmente entender se aquilo está flexível mesmo, né? A hora que eu for localizar o shaft ou a prumada de instalações, né? Eu tenho que fazer várias opções de layout para ver qual a melhor localização daquilo, né? Para que permita um maior número de possibilidades, né? Mas alguns exemplos que eu mostrei, por exemplo, eles usam parede de concreto, só que são trechos, né? Deixando outros trechos para poder flexibilizar. E a questão da modulação também que é muito importante, né? Estou entrando aqui, tá, Ana, nesse meio aí, porque me veio milhões de coisas na cabeça, é muito amplo, eu acho, e, na verdade, isso esbarra, inclusive, numa palestra de ontem, que se fala justo da pessoa, que a pessoa muda, ela quer mudar a casa dela, desde os mínimos detalhes, até nesse sentido, né, e as pessoas, elas têm ganho autonomia para pensar, né, a residência, e exigir mais, assim. E nos TCCs, Carol, eu já vi muitos TCCs já investigando isso. A questão do mercado imobiliário, acho que é o nosso desafio, desde a questão do concreto armado, né? Se metálico, se madeira, se concreto, né? Tem muita questão aí. Mas tudo começa, gente, da gente, né? Da gente propor, de começar, né? Não precisa ter essa demanda e a gente trazer isso como diferencial. Só pontuando aqui, gente, o voucher, quem precisa sair, acho que já até saiu aqui, tá no chat, tá? Para quem precisa. E aí a Ana falando, né? Fica pouco competitivo, seria interessante um meio termo. E a Raíssa coloca aqui que o Open Building é bastante complexo, mas faz a gente pensar mais na hora de projetar. Amei a palestra, e aqui acima não li, né? Mas tem várias, assim, parabenizações, conversa maravilhosa. Amei o conteúdo, a Vanessa Brasil. Excelente palestra, Marco Carrilho, Franciele Frade, parabéns, Carol, muito bom. Parabéns, Carol, da Letícia. E, Carol, a última pergunta aqui, né, que eu vou colocar, a gente já está no nosso horário, a gente começa um pouquinho mais tarde as nossas mesas redondas, mas acho que vale a pena. Dentro disso, por exemplo, Belo Horizonte, né? A gente tem aí Código de Obras, a gente vai ter Corpo de Bombeiros com várias restrições, várias questões. Na pesquisa de vocês, vocês têm esses exemplos por aqui? Como é que isso é para vocês no sentido do caminhar da pesquisa, né? Desses exemplos aí, Brasil. A questão do Corpo de Bombeiros, a própria legislação mesmo, essa questão das aberturas, né, que eu falei. Agora, é complicado mesmo, porque são alguns aspectos que enrijecem, mas a gente também não pode ficar pensando que a gente vai fazer uma arquitetura totalmente flexível, isso não existe, né? Então, a gente tem aí níveis de flexibilidade, a gente vai adaptando de acordo com as regras do lugar. Voltando ao assunto dos edifícios vazios, né, essa questão da falta de uma legislação específica para o retrofit é algo assim que é desumano quase, não é? Então é complexo, não é fácil. Eu acho assim, quem estiver realmente interessado no assunto, vale a pena ir lá no nosso YouTube e assistir as palestras. Tem um dia, foram 3 palestras de 3 ex-alunos que apresentaram os TCCs a respeito de Open Building. E eles falam muito isso. A Grave, por exemplo, ela fez um projeto de habitação social Open Building. E ela fez de concreto armado, com laje
pré-fabricada, e teve uma série de restrições, né? Que ela comentou no final. Não adianta eu fazer um projeto de estrutura metálica, por exemplo, se a pessoa depois não vai saber intervir nesse tipo de sistema, não vai, além de ser caro, né? Então, tem mesmo essa cultura, né, construtiva, a estado de hegemonia do concreto, e por mais que você faça um projeto e entregue um suporte incrível, né, o proprietário ele pode chegar e enrijecer a própria casa dele, o próprio apartamento dele. E a partir dali não ser flexível mais, né? Então, é complexo. A Maria Fernanda colocou aí o link do canal do YouTube. Isso. Né? Então, são 3 dias de palestras e 2 desses dias, focados na questão da flexibilidade. Né? Então, são palestras muito bacanas, enriquecedoras, e eu, inclusive, mostrei, né, as estratégias projetuais do Lucas, que ele fez o TCC na UFMG e ganhou, com o projeto de Open Building, o projeto dele foi escolhido como um dos 40 melhores do Brasil. Uau! E, a gente vai precisar encerrar, infelizmente, pelo nosso tempo aqui. Acho que nós vamos trazer, na próxima semana de arquitetura, o que vocês acham? A gente traz um dia do grupo da Carol todo aqui, porque eu acho que nós tem muita coisa para a gente discutir. E parabéns pelo trabalho. Maria Fernanda está acrescentando como aluna e monitora do Grupo Sustentare. Acho que uma das maiores lições do Open Building diz respeito ao processo de projeto ser extremamente participativo. Além da flexibilidade, os níveis de decisão também são muito importantes. Pensar numa arquitetura aberta e pensar nas pessoas que irão usar aquele espaço. Parabéns, Carol. E a Raíssa super apoia. Muito bem, Raíssa, nós também. Esse grupo, esses monitores são assim, incríveis, são queridíssimos, inteligentes e, assim, é como eu falei no início, né, tudo que eu apresentei, a maior parte foi um trabalho nosso, né? Muito bom. Eu apresentei, mas o trabalho é do grupo. Parabéns, muito obrigada por vocês terem vindo. Ao Israel assinando embaixo aí. Muito feliz e vamos disso aí, né? Despontar mais frutos, mais unidades. Vou pedir aí a todos que quem, né, puder abrir a câmera, quem ainda estiver aí, ainda não foi jantar, né? Que abra a câmera para a gente tirar uma foto deste momento aqui. Aí, Vanessa, professora Camila também, né? Que com essa revelação aí, que eu não sabia que a professora Camila era a Jéssica. Parabéns, Jéssica. Liga a câmera aí, ô Maria Fernanda. Aí, ó. Aí, cadê o grupo todo aí, ó? Aí, ó, é ótimo, é coisa de mineiro, né? Marco. Quem mais? Mais alguém? Muito. Ó, Maria Fernanda. E... Parabéns, gente. Sigam aí nisso e a gente vai seguindo vocês também, né? Nesse trabalho super bacana. Vou agradecer a presença de todos. A gente agora vai para um intervalo. A minha proposta é que ele seja um pouquinho menor, para que a gente se encontre 20h55 de novo, para começar com as apresentações das mesas redondas, tá? E aí a gente vai ter a condução aí das avaliações pela professora Camila, mas também vou estar presente. Convido, né, quem quiser assistir aí a apresentação dos nossos trabalhos, dos nossos queridos alunos. Carol, muito obrigada. Equipe, muito obrigada aí. Sempre bem-vindos. Muito obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Fiquei feliz. Tchau, tchau.
Tchau.